Hoje iniciando a semana com uma live sobre empreendedorismo, sobre uma história com uma amiga minha, a Fabrícia Reis. Bia. Já tá entrando aqui, já tá Uhum. conectando. Oi, Van. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo. Ai, tô muito feliz. Eu também. Nós também. Já. Bom dia, tudo bem, gurias? Tudo. É um prazer, Bia, te receber aqui para conversar sobre empreendedorismo, para ouvir a tua história. Eu acho demais, assim, tudo o que tu já viveu até aqui, a forma como os teus negócios foram se adaptando e tu foi gerando valor para os teus clientes. Eu Ai, eu acho. tô muito feliz. Obrigada pelo convite, tá? Eu não sei se o pessoal que tá assistindo sabe, mas eu e a Bianca somos amigas de infância, né? Uhum. A gente se acompanha aí nos desafios e tu é uma inspiração para mim, eu te falo isso sempre. E agora a Obrigada. tua parceira aí que a gente tá acompanhando sempre, Uhum. também, pegando junto, isso é muito legal, né? Inspira também quem tá com a gente, né? Pegando junto, pessoas que também querem fazer acontecer. E Faz toda a obrigada. diferença. A minha semana começa feliz já. Isso daqui a pouco. Ah, nós também. E para quem não te conhece, então a Bia Reis é CEO da Mimos Corporativos, empresa especializada em criar experiências para os seus clientes e colaboradores através de mimos, né? Eu vou deixar tu contar, mas assim, tu começou a tua história através da venda de bolinhos, né? Para também como uma experiência do cliente, foi migrando para um serviço um pouco mais completo e diferente, né? Então, para começar, Bia, nos conta assim como é que começou a história da Mimos Corporativos, como é que foi essa transição de modelo de negócio. É isso mesmo. A gente começou, a gente, eu digo eu, né? Porque tudo a gente começa fazendo e acha que no início é uma empresa, mas na verdade é tu que faz tudo, né? E depois a gente vai aprendendo. Mas comecei com bolinhos no pote, vendendo para pessoa física. Entendi que eu não ia ganhar dinheiro com aquilo ali e comecei a pensar como se faria um negócio sustentável com aquilo ali que já tinha começado, né? Então a gente começou a prospectar empresas, né? Aniversário da empresa e bolinho tem tudo a ver, né? Então a gente começou a vender volume e foi assim que a gente entrou no mercado corporativo. Daí vieram alguns desafios ali, eu engravidei nesse meio do caminho. Quando estava voltando para o mercado de verdade, daí veio a pandemia. Então, a demanda dos clientes mudaram. A gente já tinha uma presença no corporativo e os clientes começaram a pedir o bolinho, mais uma entrega em home office, mais uma coisinha para incrementar esse bolinho que para entregar na empresa. Num momento de comemoração, todo mundo junto servia. Mas depois começou a ficar pouco, né? Para chegar na porta de casa e entregar só um bolinho, né? Então Uhum. começou a ficar uma coisa pequena. E inicialmente a gente era meio. Não pensava fora da caixa, não, eu só faço bolinho, até que o terceiro, quarto cliente pediu e começou, não, só um pouquinho, tem mercado, né? Então a gente começou a atender também essa demanda, uma demanda que foi começando a demanda, né, vindo dos clientes que a gente já tinha, e a gente começou a fazer o serviço completo, que é o que é a Mimos hoje, né? Lá em 2022, ali por março, que veio a Mimos Corporativos Real Oficial, assim, para atender o mercado. Sim. Tu é um excelente caso de quem fez do limão uma limonada, né? Assim, a pandemia mudou de forma positiva o teu negócio, tu conseguiu te adaptar e pivotar ele, né? E é uma recorrência, né, Paulo, que a gente escuta aqui nas lives, que a maioria das mudanças positivas vem de demandas do cliente. Então, é de uma escutativa e de saber se Isso. adaptando, né? Exato. E eu acho que é um desafio, assim, a gente entender, sabe? O que que é demanda, o que que é um ou outro que tá pedindo, sabe? O que que vai fazer o negócio ser sustentável, né? Porque não adianta fazer o que tu quer. No meu caso era bolinho, bonitinho. E daí a gente trabalha dia e noite, entra o dinheiro, já sai o dinheiro, não viu o dinheiro. Então, o quanto isso vai ser funcional, tanto para manter o negócio, quanto para te manter motivado, né? Porque como é que tu Sim, vai trabalhar, trabalhar, trabalhar e não ver resultado. Então, eu acho que isso é um desafio a gente entender e analisar o macro, né? Não só o teu ali. sim. E eu gosto muito, eu conto seguido uma história tua
do teu estilo de marketing. Eu me lembro bem, assim, uma vez que me contou, na tua época, só dos bolinhos. Tu disse, Aham. olha, eu costumo mandar para a diretora de RH ou da pessoa do RH um bolinho nas sextas-feiras, em especial quando está chovendo. Porque Isso, ela vai ter uma boa experiência e ela vai ver que os isso. colaboradores, como é importante para os colaboradores terem uma boa experiência, né? Então, Isso, a ideia era sempre num momentinho assim, ai, tô louca por um docinho, chega ali com a tua marca, não tem como não lembrar depois, né? Quando vai precisar, meu Deus, aquele bolinho. E é só um bolinho, né? A gente tá falando aqui de experiência, porque a gente tá falando de um bolinho de chocolate com cobertura de chocolate, uma coisa que todo mundo sabe fazer. Mas em que momento que esse bolinho entra? Como é que ele vai chamar a atenção dessa pessoa? Acho que a gente tem que pensar esse todo aí, né, para a experiência ser completa. sim, e é importante a gente estar olhando para o produto final, que é bolinho, que é uma commodity. Esses dias a gente falou com o pessoal do grupo de corrida, que também parece coisas tão óbvias, mas quando Aham. tu traz um serviço diferente, que é o momento que ele vai receber, tu pensar que um dia de chuva é mais gostoso, de ele ter essa experiência, tu vai trazendo muito valor. Não é mais Vai- tanto dia da dieta, né? Essas Exatamente. Exatamente. E dentro do teu desafio de empreendedorismo, que é um desafio diário, assim, mas quais foram os teus pontos mais marcantes ao longo dessa tua jornada? Eu acho que assim, ó, bolinhos no pote foi um negócio muito pequeno, né? Que eu fazia ali na minha cozinha. Daí a gente tem esses desafios ali de um negócio bem pequenininho, de uma pessoa física. E hoje a gente tem a Mimos Corporativos que atende clientes grandes, assim, GetNet, Local Web, empresas grandes de tecnologia. Então a gente tem uma visão assim de um negócio bem pequenininho e de um negócio que hoje atende grandes marcas e entrega em todo o país. Então, eu acho que os desafios, eles vão... Sempre vai ter, né? Eu acho que o desafio é tu entender que o medo, ele vai te acompanhar, né? Seja um medo pequenininho. Será que eu gastei muito lá no atacadão comprando coisa para fazer bolinho? Ou Aham, para investir daqui a pouco numa agência de marketing, ou a gente vai melhorar o operacional, porque quando o negócio vai crescendo, o dinheiro vai entrando, né? E isso é o que todo mundo vê, nossa, tão milionário. Não é isso que a gente tem que ver, né? A gente tem que ver como melhor utilizar esses recursos que estão entrando. Porque para uma empresa crescer e para ela quebrar, o passo eu acho que é bem fácil, né? Tu uhum, atingir, meu Deus, cheguei lá. Mas como é que eu vou manter isso, né? Como é que eu vou manter esse caixa girando? Como é que eu vou fazer os melhores investimentos? Daqui a pouco eu investi numa coisa que não foi legal, foi dinheiro jogado fora. E isso acontece porque a vida empreendedora é erro e acerto, né? E muitas uhum. vezes a gente erra para conseguir começar a acertar. Então eu acho que o desafio que a gente tem que internalizar como empreendedor, como empresário, é isso, é que o medo vai andar do nosso lado e a certeza ela não existe. E tu pode perguntar para um dono da Amazon, para um dono de um bolinho no pote, ninguém tem certeza de nada, né? A gente tem que analisar o macro, mas eu acho que o desafio é esse, sabe? Tu entender no macro ali os passos que tu vai dar, que pode ser que seja um erro e tá tudo bem, porque com todo mundo é assim. E eu acho que o desafio é esse, tu entender e ir dando um passinho de cada vez para as coisas não saírem do controle, tanto para um negócio tão grande quanto para um negócio pequeno. E como é que foi a contratação dos primeiros grandes clientes? Porque é toda uma venda diferente, né? Assim, uma Ah, abordagem diferente, um tempo diferente. Como é que foi essa tua virada de chave de entender? Mimo se encaixa para grandes operações e os primeiros grandes clientes. assim, quando a gente tem uma ideia, a gente aposta todas as fichas dela, né? Porque tem que dar certo. Então a gente começa a tirar para vários lados para ver como é que vai dar. Até que o primeiro contratou, eu não tinha certeza nenhuma que algum ia contratar. E Uhum, o primeiro grande, assim, inclusive, foi 1.800 bolinhos. Imagina, eu vendia 20, 30. E 1.800 não, vamos fechar. Foi um orçamento que eu nunca imaginei faturar também, sabe? Daí uhum. começa aquela correria, tem que ter nota fiscal, tem que ter o giro ali, porque demora para pagar. Então, toda essa experiência, eu meio que me ferrei no início também, né? Porque a gente vai aprendendo com os erros. Então, outro desafio, né, do pequeno para começar a crescer, entender essas particularidades de um mercado para outro para te conseguir te adaptar.
tem a correria, tem aquela coisa que tu não tinha previsto. Isso foi o que mais me aconteceu nessa trajetória e por isso que hoje eu consigo falar com segurança o que que dá certo, o que que não dá, essa experiência, né? Mas eu acho que essas viradas, assim, esses ciclos, o desafio sempre foi esse, foi se adaptar àquilo que o mercado estava pedindo e sem parecendo natural, né? Porque o cliente ele tem que confiar em ti. Então, quando eu preciso providenciar a nota fiscal. Como é que uma empresa vai contratar uma pessoa que não tem nem a nota fiscal? Não, a gente tem a nota fiscal. A gente vai conversando com o cliente, às vezes nem é verdade muito o que a gente está, né, trazendo no momento, mas a gente Uhum. para conseguir atender. Sim, dá um jeito. É, porque é assim, né? Uhum. É assim. E o teu mercado é um mercado competitivo, né? Tem Muito, outros players. Como é que muito. tu tem feito para te destacar nesse mercado? Porque hoje tu atende grandes clientes, o país inteiro, a gente te acompanha nas redes sociais, tu tem, É. ah, enfim, a gente vê várias variedades de pedidos. Como é que tu tem A feito concorrência, esse... né? Uhum, Olha, Bianca, eu tenho cada vez mais certeza que o caminho é o atendimento com atenção. O que que acontece no nosso mercado ali? A gente é muito comparado a empresas de brindes personalizados, né? E hoje o que que é a Mimos? A gente reúne todos esses brindes e transforma em presente para entregar para o colaborador. Então, o que que acontece hoje? Eu acho que um dos desafios que a gente tem e está sempre trabalhando para isso é fazer essa diferenciação. E hoje o que se diz no mercado é o atendimento é básico, todo mundo tem que pensar nisso. Mas trabalhando com fornecedores, eu sei que esse atendimento não é básico, super bem feito. Então, temos clientes que chegam até nós com a principal reclamação de maus atendimentos. Ou, depois que a gente faz o pagamento, demora 1000 anos para responder, sabe? Então, eu acho que hoje, todo mundo que entra na Mimos para trabalhar, o foco é no cliente. Um dos nossos valores é foco no cliente. Por quê? Porque o cliente ele precisa ser bem atendido para ele voltar. Hoje a gente trabalha com grandes clientes, então eu não posso ter um cliente na minha mão e por não responder um WhatsApp, por não responder ele como ele queria, eu vou perder esse cliente. E uhum. hoje uma coisa que não me entra na cabeça é quando chega um clientão para nós que já teve outro fornecedor reclamando desse fornecedor. Como é que um fornecedor não segurou um cliente desses, sabe? Aham. E tudo que eu vejo hoje é o atendimento com atenção. É esse cliente que quer ali a resposta antes de perguntar, né? E aí, como é que estão? Não, as coisas Olha. estão como a gente tinha previsto, tá tudo dentro do prazo. É zero preocupações para o cliente, né? Esse é o nosso principal diferencial hoje. Claro que os produtos têm qualidade, a gente entrega no prazo. Tem muito fornecedor que não entrega no prazo. Então, toda a responsabilidade quando o cliente nos contrata é nossa. Se o fornecedor lá das canetas vai atrasar a caneta para esse kit, quem vai se incomodar vai ser eu com esse fornecedor, não vai ser o meu cliente. O meu cliente nem vai saber. Então, eu acho que o atendimento hoje é o que faz a diferença. Tenho quase certeza, sabe, do que eu estou te dizendo. Mas Aham. acho que o principal diferencial é o atendimento. Sim, e tu promove para o teu cliente que os clientes internos dele tenham boas experiências. Então, parece que E é bem pressuposto que ele tem uma boa experiência contigo, né? eu não estou atendendo ele bem, como é que eu vou fazer com que ele atenda quem está ali, né? A proposta dele para esse colaborador vai ser uma experiência boa, né? Eu acho que aí a gente tem um desafio. O empreendedor ele tem esse desafio externo, que é o desafio com o cliente, mas tu colocou também o teu desafio interno, né? Porque as pessoas que vêm trabalhar contigo, os seus colaboradores, elas têm que ter a mesma visão do que tu. Porque o atendimento do cliente, a experiência do cliente não passa mais só por ti, né? Saindo do negócio, que era só tu, pro bolinho no pote, e aumentando, os desafios também aumentam nesse sentido, né? E quem entra hoje na Mimos, a primeira coisa que a gente conversa, o cliente não pode ficar sem resposta.
Ah, eu não sei a resposta. Não me interessa. Tu vai dizer para ele que tu tá vendo internamente. Tu vai dizer para ele que a gente já tá analisando, porque é isso que o cliente precisa, dessa segurança, sabe? E Uhum. ninguém tem resposta para tudo na hora, né? Nós somos seres humanos, nós erramos. A gente depende de respostas também. Mas esse nosso cliente que se torna um parceiro, né? Nós somos parceiros estratégicos dele, porque ele precisa da gente e a gente precisa dele. Então, para esse relacionamento fluir, a pessoa que melhor tem que ser atendida, mais do que aqueles que estão chegando, é o que já está dentro. Porque, é claro que a gente quer vender mais, a gente quer mais clientes, a gente quer dominar o mundo, né? Uhum. Quem está com a gente é quem vai nos ajudar a dominar esse mundo. Então, quem já está ali tem que ser ainda melhor atendido do que quem está chegando. Não, excelente. E qual é a tua visão sobre, enfim, a gente está falando aqui basicamente de cultura, né? É a cultura de que tu consegue empregar na tua equipe, mas o Uhum. teu produto, ele também é uma alavanca de criação de cultura nos Isso, clientes, né? isso. Como é que como é que é o feedback dos clientes, ou como é que tu enxerga assim, a importância dos mimos, do presente, assim, para a criação da cultura no teu cliente, né? Assim, ó, eu sempre digo nas reuniões, né, a gente faz muita reunião, que o presente ele não faz milagre, né? Não adianta tu não fazer nada na empresa, tá cada um no seu canto, eu vou mandar um bombom, vou mandar uma camiseta. E isso não vai adiantar. Eu acho que é um conjunto de estratégias que vai fazer o teu time ser mais engajado. O que que eu entendo? Eu entendo que quando tu pensa num presente que faça sentido, sempre que chegam para mim assim, eu dei um bombonzinho de Dia das Mães. Não. Guarda o dinheiro do bombom para incrementar em alguma coisa que faça sentido, sabe? E aqui todo mundo tem limitação de verba, todo mundo tem suas limitações dentro da empresa. Mas o que eu quero dizer é que quando um presente ele é bem pensado, ele provoca esse sentimento de, eu pertenço, a empresa se preocupa comigo. Quando uma pessoa entra numa empresa e ganha uma caneta e um bloquinho, legal, eu cheguei na empresa, eu tenho aqui a marca da empresa na minha bolsa, enfim. Mas quando tu chega numa empresa que te dá uma mochila, que te dá uma camiseta, que te dá uma. A maioria dos nossos clientes estão em home office ou trabalham para lá e para cá, os funcionários, né? Tu carregar essa marca nessa mochila, tu ter ali no teu home office a tua caneca com as canetas dentro, sabe? Tu ter a marca, mesmo que num ambiente que não é físico da empresa, esse colaborador automaticamente ele vai ser mais produtivo, ele vai dar mais de si, vai trazer um resultado melhor para esse negócio. Interessante isso, né? Porque antes o espaço físico ele já ajudava na criação da cultura, porque tu estava Isso, dentro da empresa. De certa uhum, forma, o corredor te ajuda. Agora, isso, quando está cada um na sua casa, pelo menos aquele espaço de trabalho, ter a marca, traz um pouco mais de isso, de pertencimento. pertencimento, isso. Uhum, pai, eu não tô, mas eu tô lá, né? Eu não tô na empresa, mas eu tô. Então eu acho que é isso, sabe? Reconhecer ali. A gente tem muita ação de tempo de casa. Hoje a gente tem muitas empresas de tecnologia que a gente atende, tem muita demanda no mercado, né? Então é um mercado que precisa de profissionais qualificados e muitas vezes não tem vaga sobrando e tem muita oportunidade fora daqui. Então, eu tenho muitos clientes que fazem ações de tempo de casa, reconhecimento. Então, para cada vez reter mais esses funcionários que são os bons que estão no mercado, né? Eu tenho muito cliente que está investindo forte nessas ações de reconhecimento e pertencimento para gerar essa motivação. Eu quero ficar aqui porque eu gosto de trabalhar aqui. Tem esse tipo de preocupação. Então, às vezes parece que é só um presentinho, sabe? Mas o significado, o que que faz a pessoa sentir quando ganha esse presente, sabe? O meu marido recebeu da empresa dele, agora eu uso de exemplo que é o mais recente, um presente de Dia dos Pais. E veio um presente para o nosso filho. E o nosso filho amou. E ele tá brincando há semanas com aquele Lego que ele ganhou da empresa. Então, isso também já deixa o meu marido mais feliz, mais motivado. Olha como a minha empresa é legal, sabe? Então, é esse sentido. Envolve muito mais por trás do que só o presente entregue para ele ali naquele momento.
Sim. E tu faz esse trabalho de curadoria para os teus clientes? Tu ajuda a pensar o mimo que vai ser entregue? Eu ia perguntar exatamente a mesma coisa. Trabalha de diversas formas, tá? A gente tem ideias prontas para o cliente, para aquele que chega, eu não tenho ideia nenhuma, e às vezes a gente deixava de. Ai, deixa eu só. Deu. Às vezes a gente deixava de fechar pedido porque o cliente não tinha ideia, não sabia o que queria, aquilo ia. Então agora a gente tem ideias prontas, a gente tem ideias que o cliente traz e a gente executa, porque a gente é parceiro estratégico dessas empresas grandes, né? Tem o setor de RH, tem o setor de comunicação interna e a gente cuida de toda a operação, que é a compra, a personalização, transformar toda a mercadoria, né? Tá falando aí de 1.000 kits, chega a 1.000 caixas desmontadas, 1.000 canetas, 1.000 caderninhos, 1.000 canecas. Então pensem num volume assim que é um monte de caixa de papelão que não é nada atrativo e a gente transforma isso em presentinhos bonitinhos para entregar para o colaborador. Então toda essa operação, a montagem a gente faz e entrega. E a gente também tem as reuniões de alinhamento. O cliente precisa de um kit assim onboarding, agora a gente tem reuniões essa semana de kit onboarding. E o que vocês pensaram? Qual a verba que vocês têm? E a gente sugere o presente de acordo com a verba, com o perfil do colaborador, e a gente sugere também esses presentes. Bacana. Que às vezes o cliente chega com um objetivo, né? E é um pouco do nosso trabalho ajudar o cliente a entender como ele vai chegar nesse objetivo dele, né? Exato, isso Não, e tu mesmo. tem na tua cadeia ali de fornecimento etapas que não dependem só de ti, né? Uhum. Porque tu gerencia fornecedores de canetas, de itens, e depois tu tem toda a etapa da logística, que é Isso, a entrega. Como é que exato. tu faz esse gerenciamento para garantir a qualidade e os prazos de entrega? Um dos nossos valores, depois do foco no cliente, é a transparência, sabe? Então, isso eu sempre trago assim, problemas existem. A gente pensa assim, são várias etapas, né? A gente compra os itens, pensa assim, num kit que tenha 5 itens. Para 1.000 pessoas, são 5.000 itens, né? Então, pensa assim, cada item vem de um fornecedor, né? 5 fornecedores diferentes. Tem fornecedor que cumpre com o que diz, tem fornecedor que às vezes a logística dá problema, nem é problema do fornecedor em si. Uhum, A gente sempre trabalha com transparência. Pela experiência, a gente sabe o tempo que a gente tem de entrega. Então, uhum. mais vender, eu quero entregar. Eu quero que esse cliente fique, né? Porque se eu vendo e não entrego, ele não vai voltar. Então, isso que a gente estava falando do atendimento, sabe? Eu não posso dizer para o meu cliente, não, vamos fechar a todo custo e depois eu não entrego o que ele está me pedindo. Até porque não são orçamentos pequenos, né? A gente está falando aí Uhum. de vários milhares de reais. Então a gente tem que ser responsável a ponto de não só querer faturar, faturar, faturar e depois não conseguir entregar. Então essa experiência a gente tem muito bem organizadinho ali, prazo de confirmação do pedido, prazo de, eles que fazem as artes ali, a gente tem uma caixinha personalizada, a gente manda o molde da caixinha e eles desenvolvem a arte. Essa arte eu preciso até tal data. Depois que fecha o pedido, a gente tem um calendário de deadlines com o cliente para que nada atrase. Qualquer atraso que venha do cliente, isso pode interferir lá na ponta, porque a gente tem um prazo de 30 dias. E todo mundo na era da internet tem a impressão que 30 dias é muito tempo. Mas não é muito tempo. 30 dias. O Natal tá aí, né? Nós já Uhum. estamos de ano. Então o tempo passa, a gente não vê e a gente está sempre em cima ali. Olha, se atrasar essa arte, às vezes depende de agência, às vezes depende de terceiros. A gente deixa tudo muito bem organizadinho para não ter atraso. E não temos histórico de atraso. Sim. Tu tem um processo muito bem definido e tu deixa isso completamente transparente para o teu cliente. Muito. Isso também é baseado muito na experiência que vocês já têm de mercado, né? E tudo que Sim, porque tu. sabe se vai dar certo, tu também não vai abrir para o cliente, né? Então, essa é Sim. a transparência, sabe? Isso aí não vai funcionar. Tu tá me dizendo isso é impossível de fazer, ou é possível, e a gente, às vezes, o problema nem é aqui na Mimos, porque às vezes a gente trabalha dia e noite, sabe? O montar kit para dar tempo de entregar. Às vezes tem problemas de logística de entrega para nós, e tem coisas que não estão ao nosso alcance. Só que tudo que não está ao nosso alcance, a gente já tem experiência de coisa que não deu certo, e hoje a gente sabe o que dá certo, né?
Sim. O empreendedor, ele é aquela pessoa que precisa ir desenvolvendo várias habilidades, né? Tinha Exato. uma habilidade, daqui a pouco o cara que começou o teu negócio, que era de fazer bolinhos no pote, e aí tu precisou desenvolver várias outras habilidades para expandir o teu negócio. Nessa linha, assim, qual que foi o teu maior desafio? Qual que foi a habilidade? Porque a gente conversa bastante com pessoas que daqui a pouco a parte contábil ou a parte jurídica foi mais desafiadora, porque não era uma coisa que um empreendedor estava pensando que ia precisar se preocupar. Para ti, qual que foi esse maior desafio? Eu acho que o maior desafio. Primeiro foi desapegar do bolinho no pote, sabe? Porque eu pensei, meu Deus, que ideia genial, era muito legal, tava vendendo. Mas depois eu descobri que eu nem gostava de fazer bolo, sabe? Quando tu começa a entender, a olhar de fora, meu Deus, mas eu passo uma trabalheira com isso, eu posso terceirizar isso. Então, eu acho que nessa linha aí de ir descobrindo talentos, hoje eu consigo entender que eu gerencio muito bem, mas o buscar conhecimento para te conseguir, inclusive cobrar de quem está fazendo para ti, é desafiador, né? A gente é cheio de desafio, desafio, É, desafio. Mas eu mas acho que eles é tu aprender para te aprender a cobrar. Eu não posso cobrar uma coisa do jurídico se eu não sei se é possível ou não. Eu tenho que saber por que, que eu estou contratando o jurídico para resolver um problema que é meu. Ele está sendo resolvido ou não, né? É isso que eu quero saber. Se eu te contrato porque tu tem o conhecimento técnico e eu não sei resolver porque eu não tenho esse conhecimento, eu tenho que saber de onde até onde tu vai me levar. Porque senão eu não vou te contratar, né? Se não vai fazer diferença nenhuma. Então eu tenho que entender, eu acho que o desafio é tu estar cada vez te qualificando. No meu caso, de gestora do negócio, é aquela pessoa que não entende muito a fundo nada, mas entende de tudo um pouco para poder pensar estrategicamente na coisa, né? Então tu vai pensar no todo, tu vai adquirir conhecimento para fazer essa gestão e entender o que que eu preciso agora, o que que eu preciso depois. Embora seja um desafio, tu também não pode estar perdida sempre, né? Porque para coisa andar, tu tem que dar um passo certo de vez em sim, quando, você tem né? que evoluir junto com o teu negócio, né? Isso. Então, acho que o desafio, no meu caso, é essa busca sempre do conhecimento. A gente está sempre estudando, sempre colocando em prática, sabe? Estuda, coloca em prática, estuda, coloca em prática, e assim tu vai vendo o resultado das coisas. Eu acho que é mais ou menos isso. Bacana. E para finalizar, Bia, se pudesse dar um conselho para quem quer transformar uma ideia eventualmente trivial, que é ali o bolinho, esses dias a corrida, um produto que em si é simples, numa experiência memorável, numa empresa realmente diferenciada. Eu acho que assim, ó, não parar de se atualizar. Eu ando meio perplexa nos últimos dias em relação à inteligência artificial e as mudanças do mercado que vai trazer. Eu acho que uma atualização, às vezes eu tenho uma ideia muito boa, tá? Mas como é que eu vou botar isso em prática? Como é que vai ser sustentável essa ideia, né? A gente tem que pensar que o mundo está mudando o tempo todo. Eu estou falando aí de 10 anos empreendendo, né? Lá no começo foram uns 4 patinando nos bolinhos, daí foi um pouquinho mais devagar porque eu engravidei, dei uma parada, voltei. Quando eu voltei, já não era mais o bolinho, era um outro modelo de negócio. Eu com um filho pequeno, tendo que pensar como é que eu vou fazer essa logística, como é que eu vou fazer essa entrega, como é que eu vou ter esses fornecedores. Então, eu acho que essa atualização, nunca entender que, antigamente era assim, né? Eu vou estudar, eu vou fazer uma faculdade, eu me formei, estou pronta para o mundo, né? Daí fazia ali uma pós-graduação, e hoje as crianças talvez nem tenham mais uma graduação para fazer, né? De tão rápida que as coisas estão andando. Então, eu acho que para a gente não ficar para trás, não precisa criar pânico, né? Para quem já está no mercado, ninguém vai nos atropelar, mas se a gente olhar para o lado e pensar que não vai chegar essas tecnologias para nos ajudar, provavelmente a gente vai ficar para trás, sim. Então, e não é pensando assim, e um usa e um não usa. Quem usa a inteligência artificial vai estar muito mais à frente, mais rápido, porque as coisas são feitas mais rápidas pela inteligência, né? Então, tu brigar com ela, te dizer, não, eu sou muito inteligente, eu vou fazer, tu pode fazer tão bom quanto ela. Só que uma coisa que tu vai demorar 5 meses, ela vai fazer em uma semana. E essa é a diferença para quem está no mercado, quem vai se manter, é se atualizar para não ficar para trás nesse sentido. Hoje eu vejo muito isso e estou estudando para isso.
Pronto, não, deu um probleminha aqui. Mas excelente. E eu acho que também a atualização, ela distensiona um pouco, porque quando a gente vê inteligência artificial, novas tecnologias, a gente está muito à margem, gera uma Uhum. ansiedade gigantesca. Depois que Isso. tu traz isso para dentro, enfim, primeiro do teu conhecimento, depois para o teu negócio, e tu enxerga a potencialidade, tu Isso, distensiona e começa a jogar, e a tecnologia começa a jogar a teu favor, né? isso mesmo. Bia, muito obrigada. Nossa, foi um ótimo bate-papo, cheio de Ah, insights sobre empreendedorismo, sobre desafios, sobre atualização. Muito legal. eu que Muito agradeço. obrigada. E parabéns, eu tô adorando as lives. Eu já falei pra Bianca, mas eu vou falar pra ti também, sabe? Tô adorando toda semana. Não é sempre que eu consigo estar aqui ao vivo, já falei isso também, mas eu Uhum. assisto todas. E eu tô adorando esse projeto de vocês. E Ah, eu que tô muito legal. feliz de ser uma das convidadas para contribuir com esse projeto. Ah, Querida, nós também. Estamos muito obrigada. felizes. Muito obrigada pela tua disponibilidade de tempo em conversar conosco. Tenho certeza que vai ser uma das lives mais assistidas aqui da nossa série. Então é isso. Obrigada, amiga. Um Gurias, beijo. uma semana, tá? Bom trabalho. Obrigada. Bia. Tchau, tchau. Tchau.